Nesta aula eu vou explicar para vocês os indutores. Na aula passada vocês aprenderam o que é o indutor, um pedaço de fio de cobre enrolado em um corpo, conhecido como bobina. Existe a indutância, que é em Henry, mas não vamos nos atentar a muitos detalhes, porque a bobina, como eu falei, é um componente muito fácil de se fazer o teste. Vocês vão ver hoje como que faz o teste na prática utilizando o multímetro, tá? E vamos ver aqui no esquema. Então eu estou aqui numa parte do troubleshot, é a parte do GSM. Então vou dar o zoom, tem algumas bobinas aqui, né? Tem alguns pontos aí que está mandando analisar. Então olha só, a bobina, ela pode ser ligada na linha de mais B, tá? E ela pode ser ligada ao terra também. Muitos acham que ela não vai ligada ao terra, mas muitas vezes você tem um capacitor, do lado negativo desse capacitor, além de ir direto para o terra, tem uma bobina, né, para ter a sua indutância aí. Então nós temos aqui, ó, esse ponto aqui, ó, a L1194. Ela tem 2.2 nanohenry. Então, a mesma tensão de um lado, você vai encontrar do outro lado. Então aqui vai passar uma tensão, mais 2 volts, vai carregar esse capacitor e vai entrar aqui nesse CI, certo? E do outro lado do capacitor nós temos o terra. Olha só, entre o pino 7 e 8 desse CI nós temos aqui uma outra bobina. Aqui o valor dela. Então a tensão do pino 7 e 8 vai ser a mesma. Se essa bobina abrir, não passa tensão aqui de um pino para o outro. Essa L1192. Essa L1194, se ela abrir, já não tem tensão no capacitor e não vai ter alimentação no CI aqui no VDD, que é o pino 1. Aqui nós temos uma bobina, ó, ligada ao terra, tá vendo? Que é a L1127, ó. Então aqui é terra e esse ponto aqui é terra também, que está desse lado do capacitor. Já o outro lado dele é positivo. E aqui nós temos dois capacitores, ó. Aqui vai estar o lado positivo e aqui uma bobina do lado positivo. Então essa bobina aqui ela está do lado do terra. Se você colocar a ponta preta do multímetro e vir sobre ela, ela vai apitar dos dois lados. Com o multímetro sobre ela, vai apitar, a resistência é bem baixa, tá, da bobina. A bobina ela pode ser considerado um resistor aí com baixa resistência. Vamos ver mais aqui. Então aqui nós temos mais duas bobinas, né? Nesse ponto aqui nós temos um capacitor aqui. Então aqui é tudo sinais de entrada, né? Ó, se você pesquisar, dá um Ctrl F e pesquisar, ó, PRX underline B2, você consegue verificar de onde que está vindo esse sinal aqui. Então nessa parte do troubleshot tem aí muitas bobinas. Aqui abaixo nós temos mais bobinas. Pedindo para verificar esse ponto aqui, ó, TP1. E vamos avançar aqui. Vamos lá na página 100, onde nós temos o PC board da placa, que eu já expliquei para vocês. Né, o que tiver com L, o FB, vocês vão ver aí que é bobina. Deixa eu procurar a parte para vocês do Power Manage, que é a parte que eu vou mostrar aqui, ó, na câmera para vocês. Então, vamos aumentar aqui o zoom. Nós temos aqui o Power Manage, o 4100. Então nós temos aqui, ó, uma bobina, ó, L4137, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, várias bobinas aí em volta. E a bobina ela é um componente maior. A bobina dificilmente ela vai dar problema de abrir, mas se você não está encontrando defeito, preste atenção. Já teve casos aí de alunos com problemas em placas de celular, bobina aberta, encontrou, você faz a troca por outra e pronto. Em volta aqui desse Power Manage nós temos muitos componentes. Nós temos resistor, bobina, capacitor, né? A bobina você vai encontrar muito na placa e ela é muito fácil de
visualmente ver, porque elas são bem grandes. O teste dela é muito simples e vamos ver aqui na câmera. Então estou com a câmera aberta aqui, pessoal. Nós estamos aqui, ó. Então esse aqui é o CI Power Manager, o nosso PM. Esse que é o U4100. Tá? Aqui está Qualcomm, que é o seu fabricante. Modelo, ó, PM 8994. E aqui nós temos bobinas em volta dele, ó. Isso aqui é tudo bobina, tá vendo? Nós temos bobinas de ferro e de ferrite também. Isso aqui é bobinas, ó, de maior qualidade. E nós temos essas aqui, ó. Aqui, ó, nós temos duas bobinas aqui, ó. Tá vendo? Duas não, são 3 bobinas. No esquema, essa aqui é a L4134, L4130, L4131 e do lado aqui, esses dois do lado aqui já são capacitores. Aqui embaixo capacitor também. Então aqui nós temos 3 bobinas. Então com o multímetro eu vou colocar aqui na escala de bip. E aí nós vamos sobre o componente, tá? A bobina você vai testar sobre o componente. Você vai fazer isso aqui, ó. Teste sobre o componente, ó. Pitou, a resistência baixa, pitou e apitou. Então a bobina é assim que você testa, ó. Pitou, pitou, pitou. Quem não pode fazer isso é o capacitor, tá? Então prestem muita atenção para vocês não confundirem. O capacitor ele não vai fazer isso não. E o resistor apita? Pô, se for um resistor, uma resistência muito baixa, ele vai apitar. Mas o resistor você não testa nessa escala de apita e não apita. Você já vem na escala de resistência e testa quantos ohms ele tem. Então aqui, ó, 3. Aqui eu falei que são capacitores, ó. Então aqui não vai apitar. E aqui também não, ó. Tá vendo? Ó, deu 68 ohms. Vamos colocar aqui na escala de resistência. Vamos ver a resistência dessa bobina aqui, ó. Ó, ela tem uma resistência de 0,2 ohms, essa do lado. Zero 0,2. E essa do lado aqui, 0,3, 0,2 ohms. Então a bobina ela tem uma resistência muito baixa, ela é um pedaço de fio enrolado. Ela tem a função de criar um campo eletromagnético. Forma de onda também, antes e depois da bobina pode mudar, isso com o osciloscópio, uma análise mais profunda. Mas a modo de teste é isso, tá? Coloca na escala de bip e vai lá. Apitou, beleza, tá bom. Esquece essas bobinas. Quem não pode apitar é capacitor. Resistor você não testa na escala de bip, como já foi informado para vocês. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido essa aula aí. Se não atendeu, assista novamente. É bom você assistir essas aulas no mínimo 2, 3 vezes para fixar bem essa informação. Então é isso aí, até a próxima aula.